Inversores de frequência são equipamentos capazes de controlar motores elétricos, não apenas a sua rotação, mas também a sua tensão, corrente e torque. E nós vamos entender um pouco mais sobre o que são os inversores de frequência e tentar entender as diferenças entre um inversor monofásico e um inversor trifásico. Mas como de costume, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao canal da Elétrica Racional, seu canal sobre comandos elétricos, automação, CAD, Simu e muito mais. Já aproveita, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que temos todas as semanas e deixar o like nesse vídeo para eu saber que você gosta desse assunto, para que o YouTube te entregue os demais vídeos que estão aqui no canal. Já são quase 150 de vídeos que estão postados aqui com conteúdo de alta qualidade para você. Torne-se um membro apoiador e ajude o canal cada vez crescer mais, entregar novos conteúdos com novos equipamentos de qualidade para você. Bom, aqui eu tenho dois tipos de inversores de frequência. Tem um inversor de frequência com entrada monofásica e saída trifásica, um inversor com entrada trifásica e saída trifásica. O que difere os dois? Basicamente a gente já falou, né, que um entra mono e sai tri e o outro é tri para tri. Mas o que é um inversor de frequência? Ele é um equipamento que recebe a corrente alternada da rede elétrica, ele converte em corrente contínua e através dos seus amplificadores e capacitores na saída ele cria um PWM, que é uma modulação por largura de pulso, para gerar a corrente alternada, que na verdade é uma corrente modulada para alimentar os circuitos elétricos e assim controlar o giro, controlar a frequência, sentido de rotação, torque e tudo mais que dá para fazer com o inversor de frequência, inclusive controles PID. O que é PID? Proporcional, integral e derivativo. Você consegue fazer diferentes tipos de controle. Os inversores têm comunicação com CLPs, tem entradas digitais, entradas analógicas, você tem saídas a relé e tudo isso dá para controlar através do seu inversor de frequência. Então você começa a entrar no universo da automação quando você conhece comandos elétricos, quando você conhece a lógica de contatos, inversores de frequência, CLP e consegue juntar todas essas informações, todos esses conhecimentos em um único sistema. Fora isso, existe também a parte de instrumentação, que vai coletar dados para dar entrada no sistema, ou seja, através de variações de temperatura, fluxo, pressão, e aí você pode ter um contato seco, que seria uma entrada digital, você pode ter uma variação de tensão de 0 a 10 volts, ou de 4 a 20 mA, que seria uma entrada analógica, uma saída analógica controlada de 0 a 10 ou de 4 a 20 mA, ou mesmo uma saída relé que vai fechar um contato para acionar ou desligar um outro equipamento. Tudo isso dá para você fazer com o inversor. Inversor não é programado, é parametrizado. Embora a parametrização seja basicamente a programação do inversor de frequência. Só que o inversor de frequência, por não ser uma linguagem de programação como muitos de vocês já estão acostumados com C, com Java, com Assembly, com Delphi, com C++, enfim, com essas linguagens de programação convencionais que existem várias, o inversor de frequência ele tem parâmetros. E dentro do menu do inversor de frequência você acessa os parâmetros e faz o controle dentro de cada parâmetro. Você muda valores. Conforme você altera os valores, você está alterando os parâmetros do inversor de frequência. E esses parâmetros vão dizer se ele vai ter uma rampa de aceleração mais larga. O que é a rampa de aceleração? É saindo do zero RPM, 0 rotações por minuto, até atingir o máximo de rotações por minuto. 0 Hz, da frequência 0 até o máximo de frequência que está pré-ajustado. Quanto tempo? Qual que é a distância do ponto de partida até o limite que foi pré-determinado? Isso é a rampa de aceleração. Depois nós temos a rampa de desaceleração, que é ao pressionar o botão desliga, ao desligar o inversor de frequência, dar o comando de parada para o motor, em quanto tempo ele vai desacelerar o motor, partindo da frequência máxima até o zero agora, chegando a 0 RPM. RPM são rotações por minuto.
Talvez para muitos de vocês isso não seja tanta novidade, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que não têm muitos contatos com o inversor de frequência. Inclusive aqui no canal eu já fiz diversos diagramas com inversores de frequência, sentido horário, sentido anti-horário, fazendo a inversão de rotação. Fiz de forma prática, inclusive interliguei com comandos elétricos, o CLP, tudo isso está feito, está aqui no canal, vou inclusive deixar o vídeo na descrição desse vídeo aqui. Bom, agora falando um pouco do inversor monofásico e do inversor trifásico. Esse inversor monofásico, ele tem uma entrada de 230 volts com saída também 230 volts. Então esse camarada aqui entra 220 e sai 220. Já esse outro amiguinho aqui, ele vai entrar ou os 380 ou 400 volts e nos devolver na saída os mesmos 400 volts. Por que eu estou falando em 240 e 400? Eu sei que no Brasil a maior parte da tensão é 230 ou 220 com 380, mas aqui em Portugal é muito comum os 240 volts, embora a gente fale os 220, 230, mas se você medir num ponto de alimentação monofásico entre fase neutro, geralmente você vai encontrar 240, 242 volts. Já na tensão trifásica, a tensão de linha, que é a tensão medida entre fase com fase, nós vamos encontrar o valor de 400 volts. Porém, esse camarada aqui ele vai controlar o motor. Então, o motor é uma carga reativa. No momento da partida, ele precisa de energia reativa para gerar o campo eletromagnético, a força eletromotriz, capaz de fazer o motor entrar em movimento de rotação. Esse camarada aqui ele vai fazer com que o motor entre em movimento de rotação, com que ele vença a inércia, sem gerar aquele pico todo de corrente que é gerado no momento de uma partida direta de motores. Nós sabemos que o motor ele pode chegar às vezes 5, 10 vezes a sua corrente nominal no momento da partida, ou seja, se um motor trabalha com uma corrente nominal de 5 amperes, ele pode chegar fácil aos 50 amperes no momento da partida, no momento em que você dá o start para ele entrar em movimento de rotação. E por que que isso acontece? Porque o motor é uma carga inerte, ele está parado. O estator, que é a parte fixa do motor, não tem contato direto com o rotor. Então aqui nós temos dois motores elétricos. Esse motor aqui é um motor monofásico. E como que você já difere o motor monofásico do motor trifásico? Quando você vê essa calosidade aqui, na verdade isso daqui é onde fica abrigado o capacitor de partida. É um motor monofásico com capacitor de partida, com enrolamento auxiliar para partida. Esse daqui é um motor trifásico de corrente alternada. Essa parte que rotaciona aqui dele é o que nós chamamos de rotor. E essa estrutura onde fica abrigado o outro enrolamento, que é chamado de enrolamento principal, é o estator. Então o motor, ele basicamente é composto de duas partes. Estator, que é a parte fixa, e o rotor, que é a parte que gira, que é a parte que rotaciona. Só que não há contato mecânico direto entre o estator e o rotor que vá fazer ele entrar em movimento de rotação. O que faz o rotor girar é o campo eletromagnético que é gerado no estator do motor. Como o motor é uma carga inerte e o rotor está parado, para vencer o estado de repouso dele, o estator ele precisa de uma corrente elétrica muito maior para fazer ele entrar em movimento de rotação. E isso é que gera o pico de corrente no momento da partida. Então, o que está parado tende a permanecer parado. Quando o motor entrou em movimento de rotação, ele já está girando, o que acontece? Fica mais fácil manter a rotação. O que já está em movimento tende a permanecer em movimento. E aí há um declínio na corrente elétrica e ela estabiliza na nominal. Já o inversor de frequência faz o controle eletrônico do motor, acelerando de forma gradativa, eliminando esse pico de corrente no momento da partida, fazendo uma partida suave. Existe até um outro equipamento que é chamado de arrancador suave ou soft starter, que também tem a mesma função, porém não tem todas as funções do inversor de frequência. Eu vou falar do soft start numa outra aula. Mas hoje, para não alongar demais os assuntos, eu vou encerrar por aqui e vou pedir para vocês comentarem aqui embaixo se vocês querem que eu continue com o assunto dos inversores de frequência e quais são as dúvidas que vocês têm com relação a motor monofásico, motor trifásico, inversor monofásico e inversor trifásico. Lembrando, o inversor monofásico não é para o motor monofásico, é entrada monofásica
para motor trifásico. Já o trifásico é entrada trifásica e saída trifásica. Esse camarada aqui não precisa de inversor de frequência, beleza? Mas vou explicar isso com maior riqueza de detalhes em um outro vídeo.